Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Rodrigo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado, João. Obrigado aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, nessa semana vocês, em uma comitiva, visitaram uma cidade para conhecer um novo modelo de estação de tratamento de água, uma empresa que presta serviço para algumas cidades. Por que dessa visita? Nós temos aí reiteradas vezes ouvido a população reclamar das condições do abastecimento e nós tivemos um momento sério nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017. Foi feito tanto que algumas alterações no quadro funcional para essa situação melhorar. Algumas questões pequenas elas foram sanadas aqui pela Copasa, porém tem um grande investimento que a Copasa precisa fazer de cerca de 20 milhões aí, que isso já tem anos que a gente aguarda e não acontece. Nós tivemos uma audiência pública no dia 14 de novembro de 2017, quando foram trazidas aí as reivindicações da população e eu ponderei uma questão. Se até o dia 31 de março de 2018 as obras da Copasa elas não tivessem em andamento, nós caminharíamos por uma rescisão, uma denúncia do contrato. O contrato ele tem validade até 2027, mas nós caminharíamos por uma rescisão. E a partir daí nós vamos buscar alternativa. Não posso simplesmente rescindir um contrato e não ter outra alternativa. Foi aí que, através de contatos que eu tinha com a Prefeitura de Pará de Minas, nós chegamos à empresa Águas do Brasil, que é uma das empresas que pode participar de um eventual processo licitatório. Eles estiveram aqui no mês de dezembro e dentro dos questionamentos que eu fiz foi: Pará de Minas tem 100 mil habitantes, uma cidade de 40 como Andradas, é viável a privatização, a concessão para uma empresa privada? Eu tenho uma cidade de 30 mil aqui no interior de São Paulo que você pode ir lá para ver como que funciona. E foi isso que a gente foi fazer. Nós fomos a Araçoiaba da Serra, uma cidade ali próxima de Sorocaba, e Votorantim. Sorocaba está entre as duas cidades. Nós fomos às duas cidades e conhecemos o modelo para uma cidade de 30 mil habitantes, o modelo para uma cidade de 80 mil habitantes. E o que a gente viu lá foi muita eficiência. Você falou que você deu um prazo para a Copasa até o dia 31 de março. O contrato vai até 2027. A Prefeitura teria dinheiro para uma multa para o rompimento de contrato? O que tem que ser avaliado é o seguinte: essa multa ela vamos dizer assim, ela é uma questão hipotética, até porque a Copasa precisa provar o investimento que ela fez para ela poder receber a multa, até porque quando ela comercializa a água para o contribuinte, ela já tem um valor de amortização. Então tem que ver se o que ela investiu, que não foi nada pelo menos nos últimos 20 anos, se o que ela investiu, ela já não amortizou isso, então ela que tem que provar. Uma coisa interessante, Araçoiaba é uma questão muito parecida com Andradas, porque lá ela foi tirada a Sabesp, que também tinha o mesmo problema. E há 10 a 8 anos atrás a Sabesp entrou na justiça contra o município de Araçoiaba, alegando que tinha 9 milhões de reais para receber. Isso foi glosado no decorrer do processo. 8 anos depois, o juiz, a princípio, chegou a 900 mil e isso ainda está sendo avaliado se será ou não pago, porque pode ser que nem pague nada. Então é uma questão que nós vamos discutir isso na justiça depois. A Copasa vai ter que fazer o levantamento dela. Pará de Minas aí tem, salvo engano, 3 ou 4 anos que fez essa rescisão, está na via judicial também. E a questão é a seguinte, para você ter uma ideia, Pará de Minas era um problema que se arrastava por anos, ao ponto de ficar 30 dias sem abastecimento da cidade. Esse grupo chegou lá, fez uma adutora de 30 quilômetros, para a população ter ideia, seria como eu pegar a água do Rio Pardo, lá em Santa Rita de Caldas, e trazer se o Jaguari não comportasse. Então a empresa fez um investimento desse tamanho e em um ano resolveu o problema de abastecimento lá na cidade. Então assim, são questões que nós percebemos que ficam muito a desejar hoje. Lógico que para nós o menos impactante seria que a Copasa cumprisse, mas pelo que a gente está observando, ela não vai cumprir. Hoje a menina dos olhos da Prefeitura, então, seria Águas do Brasil, a empresa que vocês conheceram, mas num processo licitatório, nem sempre seria ela a empresa que poderia ganhar a licitação. Essa é uma empresa que a gente tem como referência, não quer dizer que será ela que vai prestar o serviço, porque vai ser aberto um processo licitatório. Agora, nós queremos uma empresa igual ou melhor que ela.
ela é um parâmetro hoje, a gente foi conhecer essa realidade. Eu não quero uma empresa para prestar um serviço pior que a Copasa presta hoje. Então, é esse o parâmetro, né? Hoje, a Águas do Brasil, ela é a maior empresa de saneamento privada do país, ela faz diversas cidades do Rio de Janeiro, faz essas cidades do interior de São Paulo, tem Pará de Minas e Minas Gerais, ela faz tratamento de água da capital do Amazonas, Manaus é ela que faz. Então, ou seja, é uma empresa grande no ramo, salvo engano, são 15 cidades que ela faz o tratamento de água. Água e esgoto, que é uma outra questão. É uma necessidade de Andradas, né? Grande necessidade. Além disso, o que me deixou assim, né, bastante impressionado foi que Araçoiaba é muito parecido com a gente, até pela questão rural, né? Lá eles têm diversas aglomerações rurais, né? Nós aqui temos pelo menos Campestrim, Gramínea, Olho, São José da Cachoeira, que também seriam passados para essa empresa, num eventual processo licitatório. Assim, eu vejo com uma grande expectativa isso, né, é uma possibilidade que nós temos. E assim, nós vamos discutir isso ainda. Deve ter aí uma audiência pública conjunta na Câmara Municipal. Nós estivemos lá em 20 pessoas, lá nas duas cidades, né? Além de Andradas, teve o prefeito de Bitura de Minas, o deputado Dalmo também nos acompanhou. E na segunda, agora na terça, dia 30, nós estamos em Extrema, conhecendo também a questão jurídica disso, que o prefeito de Extrema está no mesmo caminho que a gente, fazendo a rescisão com a Copasa. Ele já está fazendo a rescisão. Nós vamos conhecer esse processo até para a gente ter um respaldo, porque o final de toda essa questão, né, como se fosse um divórcio, eu tenho certeza que não vai ser amigável. É uma briga longa. Né? Então, nós estamos aí preparados para isso e a população não pode continuar sofrendo como vem sofrendo nos últimos tempos. Eu quero deixar aqui registrado o seguinte: a questão regional da Copasa melhorou muito. A Rosângela, que está hoje lá, é uma pessoa de fácil acesso, que nos responde no domingo, no fim de semana. Mas quem define investimento é a alta diretoria de Belo Horizonte. E ela que parece que não está dando nem importância para a nossa realidade aqui. Rodrigo, vocês estiveram nessa viagem, vocês conheceram toda uma estrutura, toda a tecnologia de ponta, mas você chegou a conversar com a população? As pessoas que usam o serviço, você teve dessas pessoas, você sentiu essa melhoria da população dessas cidades que você visitou? Então, a gente não teve a ligação diretamente com a população, né? Porém, o que uma questão que foi colocada lá é que dentro do período lá se você tem 90% de eficiência, de manutenção, de tratamento, eles têm uma agência reguladora municipal. Então, nessa agência reguladora é como se fosse a ouvidoria e a própria concessionária é que paga. Então, toda reclamação da população ela gera uma notificação para a empresa. Então, ela é fiscalizada quanto a isso. Então, assim, isso nos dá segurança. Hoje aqui nós temos uma agência reguladora do Estado ou uma agência reguladora nacional. Então está muito longe, está muito distante. Então, ou seja, é muito fácil para a população reclamar. Não está bom? Tem uma ouvidoria ali do lado onde eu vou apresentar. E dentro disso é o que eu falo, 91% de eficiência em tapa-buraco, 91% de eficiência em vazamento. Então isso mostra que de fato, né, tem uma questão. E a iniciativa privada ela é muito mais cobrada pelos órgãos de fiscalização do que as instituições governamentais. Rodrigo, 31 de março, a Prefeitura cancela o contrato com a Copasa de uma reunião. Fala, a gente não quer mais o serviço da Copasa em Andradas, a gente não está contente. A Copasa pode fechar o registro e deixar a cidade sem água? Não, de maneira nenhuma. A Copasa tem uma obrigação contratual de manter o serviço por pelo menos mais 300 dias, o que representaria mais 10 meses. Então, ou seja, 31 de março houve a decisão final, né, vai ser via judicial, vai ser amigável, que é pouco provável que seja. A Copasa pode, inclusive, questionar a rescisão e pedir uma liminar para que não seja, para que a rescisão não aconteça. Mas parar o atendimento ela não pode, a população não pode ser prejudicada, sabe? Então aí tem um procedimento. Acredito eu que sem interferência judicial e de outras esferas dentro do procedimento, 90 dias é o tempo razoável para a gente já ter outra empresa licitada, né? Eu acho que a população em momento algum vai ficar desassistida e essa é a preocupação que nós temos. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. 31 de março, o gerente regional da Copasa chega. Rodrigo, a gente vai investir aqui em Andradas 10 milhões. Na verdade, eu não acredito mais em conversa.
Tanto que a questão é obra, eu quero a obra em andamento. E não é uma obrinha de pequena. 2 reservatórios no Portal do Sol, não. É a obra de dobrar a captação lá no Jaguari, de fazer as adutoras pela região central da cidade, de fazer os reservatórios também, de aumentar a capacidade de tratamento de água, porque a gente tem uma capacidade de reservação até que razoável, porque os loteadores fizeram em determinados pontos da cidade. Mas nós não temos hoje a produção de água suficiente em determinado período. Então, ou seja, não adianta ter reservatório vazio, né? Então, essa que é a questão. Então, não dá mais para acreditar em conversa. Tanto que, quando eu falei isso lá no mês de novembro, tinham 138 dias, ou seja, o tempo suficiente. Primeiro, o orçamento não tinha sido votado ainda do Estado, então dava para colocar no orçamento, e parece que não está no orçamento de 2018, está para 2019, 2020, então não dá para esperar mais 2 anos, sabe? Então, isso nos deixa muito triste. Por quê? Porque nós sempre fomos transparentes com isso, ou seja, eu não cheguei e falei, amanhã nós vamos rescindir. Foram 138 dias. Então, é um período considerável que daria para se ter mais respeito com a população. Hoje, órgãos públicos, prefeituras, escolas, são isentas da cobrança da água? Sim, isso foi previsto lá no contrato, né, renovado lá no ano de 2002, essa isenção dentro de um teto, né? Então, nunca se transpôs esse teto. Tanto que a Santa Casa ela está sendo inserida agora, ela negociou a dívida passada dela e vai começar a pagar a dívida passada, e a partir de fevereiro, ao que consta, não haverá mais cobrança de água. Ela só vai pagar em 100 e poucas parcelas essa dívida. E os órgãos públicos não pagam. Essa questão ela tem que ser prevista dentro do edital de licitação, até para que continue dessa mesma maneira, vindo a ser feita uma concessão para uma empresa privada. Tá joia. Rodrigo, agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigado aos telespectadores. Espero que tenha ficado claro e eu estou à disposição sempre aí para trazer informações.